Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos dar sequência aí no plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino fundamental. É o PET volume 7, estamos iniciando a semana número 2, que tem como unidade temática grandezas e medidas, em especial medidas de massa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo. Questão 1. Amanda foi às compras com a mãe no comércio do bairro onde mora. Então aqui tem uma ilustração da Amanda no comércio com a mãe. Que produtos você conhece que são vendidos usando unidades de medidas de massa? Por exemplo, se eu vou comprar uma caixinha de suco, a caixinha de suco é vendida em litros. No caso, unidade de capacidade. Aqui eu quero o que é vendido utilizando unidades de medida de massa. Na ilustração eu consigo ver aqui, laranja, mamão. Laranja e mamão vão ser colocados numa balança para poder ser vendidos de acordo com a massa que cada um tem. Então eu coloquei como exemplo laranja, mamão e banana. São frutas, são alimentos vendidos de acordo com a medida de suas devidas massas. Questão 2. Um instrumento usado para medir o peso é a balança. O peso está entre aspas porque o correto é falar medir a massa de um objeto utilizando a balança. Porém, no dia a dia, a gente acaba utilizando de maneira incorreta a palavrinha peso. Então, vamos continuar com peso, não tem problema. Já que a gente utiliza no dia a dia, depois, lá na física, você vai aprender um pouquinho mais a respeito dessa palavrinha. Observe os diferentes tipos de balança usados no dia a dia. Item A. João é feirante e usa uma balança digital. Então está aqui a balança digital que João utiliza. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Então ele está pesando uma maçã e ela tem 150 gramas. Então a unidade de medida é a grama. Item B. Fabiana é farmacêutica e usa uma balança analítica. Então está aqui a balança da Fabiana, medindo aqui a massa de um comprimido ou o peso de um comprimido. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Então nós temos aqui 120 mg, ou seja, 120 miligramas. Então a unidade é o miligrama. Item C. Eduardo é pediatra e usa uma balança médica. Então está aí ele pesando, ele verificando a massa de uma criança. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Então, a criança, o recém-nascido, ele tem a massa de 5 kg ou o peso de 5 kg. Então, a unidade é o quilograma. Então, aqui ele fala o seguinte, quilograma, kg, grama, g, miligrama, mg. São unidades de medidas de massa. Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas e 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Questão 3. Complete as lacunas com a unidade de medida de massa mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Então, aqui nós temos uma pena e essa pena ela pesa 100. 100 o quê? Bom, a pena ela é muito leve. Então, vamos falar que ela pesa 100 miligramas. Então, essa vai ser a unidade de medida para pesar ou para verificar a massa de uma pena. Então, 1 miligrama. Já um lápis é um pouco mais pesado que a pena. Então, a massa dele é de 5 gramas. Então, a unidade para medir a massa de um lápis vai ser o grama. Já a mochila que nós utilizamos para ir para a escola, para o colégio, ela é um pouco mais pesada. Nesse caso, essa mochila pesa 3. Mas 3 o quê? Então, nesse caso, pesa 3 quilogramas, 3 kg, que representa quilograma. Beleza? Então, essa foi a questão número 3. Questão 4. Podemos determinar e comparar o peso de 2 objetos usando uma balança de 2 pratos como esta. Ela está em equilíbrio, quando os pratos estão alinhados, ou seja, estão na mesma altura. Isso acontece quando os objetos que estão nos pratos têm pesos iguais ou massas iguais.
Júlia colocou seus brinquedos nessa balança. O urso de pelúcia tem 180 gramas. Primeiro item, a bola tem peso maior ou menor do que o urso? Está aqui o urso, ele tem massa de 180 gramas e do outro lado ela colocou a bola. Como o urso ficou mais baixo, quer dizer que a massa dele é maior, então o peso dele é maior. Porém, nós perguntamos aqui o seguinte, a bola tem peso maior ou menor que o urso? A bola ela é mais leve, então o peso é menor. Questão 5 e última. Jairo vende frutas na feira e usa uma balança de 2 pratos. Escreva o peso das frutas representadas a seguir. Olha só, essa balança está equilibrada. A gente percebe isso nesse ponteiro, ele está bem no meio. Então está equilibrada. Então a melancia, ela corresponde a 2 quilogramas. Então uma melancia, ela tem massa de 2 quilogramas. O peso dela é 2 quilogramas. Já do outro lado, a balança também está equilibrada. Então 2 laranjas correspondem a 350 gramas. Então 2 laranjas correspondem a 350 gramas. E uma laranja, né? E cada laranja corresponde a quanto? Então tem que pegar 350 gramas e dividir por 2, chegando em 175 gramas. Essa foi a correção da semana número 2 do PET volume 7. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.